Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Alegria em podermos estar aqui novamente, transmitindo a mensagem do Senhor. Esta palavra aqui foi ministrada no último domingo, dia 29 de novembro, na Igreja Presbiteriana Betel, em Iguatemi. O meu nome é Nilson e a nossa intenção aqui é levar essa mensagem até você que não pôde estar conosco presencialmente. Você que também está distante. Essa mensagem, pela graça de Deus, ela tem alcançado algumas distâncias consideráveis. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Atos, capítulo 17, versículos 10 a 12. Enquanto você abre a sua Bíblia e também deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, o texto de Atos, capítulo 17, nós vamos ler os versículos de 10 a 12. Hoje o tema da nossa mensagem é o significado, o entendimento que nós temos do que é ser cristão. Abriu a sua Bíblia? Amém? Deus abençoe. Leitura da palavra, Atos 17, versículos de 10 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e também um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Graças a Deus. Precisamos entender o que significa ser cristão. Pergunta para você: o que você pensa que é, ou o que você acha que é, o que significa ser cristão? Pode parecer simples essa resposta, mas é mais profunda. Você pode tão somente responder a cristão é uma pessoa que segue a Cristo. Mas em um nível mais profundo, ser cristão é muito mais do que alguém que tão somente segue a Cristo, ou então que se batiza. Ser cristão é alguém que pertence a Cristo, pertence ao corpo de Cristo, à igreja una, trina, permanente. Há somente uma igreja. Nós temos aqui, em vários lugares nesse mundo, denominações, bandeiras de igreja, mas há somente uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo. Portanto, pertencer ou ser cristão, pertencer a Cristo, significa ser alguém que consagrou a sua vida a Deus, entregou a sua vida a Deus, e a partir de então essa pessoa vive lutando contra o pecado, rejeitando a imoralidade, lutando contra vícios, esforçando-se para ser uma pessoa melhor, sempre andando, obedecendo a Deus em gratidão pela sua graça derramada em nossas vidas. Eu vou usar uma expressão aqui, metanoia. Metanoia é uma palavra no original grego em que foi escrito o Novo Testamento, muito utilizada por Jesus e pelos apóstolos. Metanoia no Novo Testamento significa transformação, conversão, mudança de vida. Metanoia é imersão em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele também fala sobre metanoia em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. E ele assim classifica e qualifica a metanoia como uma tristeza segundo Deus. É quando Deus nos entristece em relação ao pecado. Jesus foi quem primeiro usou essa expressão, metanoia. Marcos, capítulo 1, versículo 15, o Senhor Jesus disse: o tempo é chegado,
se referindo à sua pessoa, à sua vinda ao mundo. E continuou dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependam-se, metanoia, e creiam nas boas novas. Creiam em mim. Jesus é a boa notícia, a boa nova de Deus. O Evangelho é a boa notícia de Deus. Jesus é o Evangelho. Portanto, eu não gostaria de falar com você sobre religiosidade. Procurar obedecer a Deus para conseguir chegar em um lugar. Procurar obedecer a Deus fazendo sacrifícios e obras. Procurar ser certinho, ficar apontando o defeito dos outros, cheio de legalismo, de usos e costume, não pode isso, não pode aquilo. Mas eu gostaria de falar com você sobre arrependimento de fato, algo que sai de dentro, que se exterioriza, mas que tem início dentro. Isso é metanoia, isso é transformação, isso é conversão. Porque a graça salvadora de Deus, ela vai nos informar que nós vamos obedecer a Deus pelo prazer de já estar no céu. Então é algo prazeroso. A graça salvadora, ela vai convidar a gente todos os dias, na qualidade de pecadores que somos, ao arrependimento. Mas essa graça, ela nos dá uma condição de vivermos com liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade, onde nós examinamos todos os dias a palavra de Deus, onde nós procuramos conhecer um pouco mais de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, que passa a viver em nós. Eu gosto muito de 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31, onde o apóstolo Paulo assim diz: quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu gosto muito de 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças em todas as circunstâncias é uma bênção. E o livro de Atos, ele vai nos contar essa história, tá, que o apóstolo Paulo relata através de Lucas, quem escreveu Atos, onde Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, a palavra de Deus, em várias regiões do Mediterrâneo, criando as primeiras comunidades cristãs do mundo, as primeiras igrejas, estabelecendo lideranças ali. Mas um desses lugares chamam a nossa atenção, uma cidade chamada Bereia, que nos deixa uma importante lição. A palavra de Deus, ela abre a mente do ser humano. A palavra de Deus, ela abre o nosso coração, ela desendurece o nosso coração. Ao contrário de algumas pessoas que são obstinadas e de corações endurecidos, o que Paulo encontrou em Bereia foi justamente pessoas que receberam a mensagem, a palavra de Deus com grande interesse. Que coisa linda! Os bereanos. E o interesse faz com que nós venhamos a querer, a desejar saber mais, conhecer mais sobre algo ou alguém. Qual o motivo, o porquê dos bereanos serem assim? Porque os bereanos, aqui nós vamos verificar que eles já tinham o hábito de ler a palavra, as escrituras. Eles desenvolveram um hábito de leitura das escrituras.
Então isso é algo que nós precisamos nos disciplinar a desenvolver hábitos, bons hábitos. E leitura é um excelente hábito. Os bereanos tinham a mente aberta. E o texto nos informa. Examinavam todos os dias as Escrituras, enquanto Paulo pregava, para ver se tudo era de fato assim como Paulo dizia. Atos capítulo 10, versículos de 10 a 12, o texto que nós lemos. Eu gostaria de concluir com você fazendo aqui algumas aplicações. Primeiro, eles se tornaram cristãos não devido a uma fé cega, mas sim a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé salvadora. Atenção, isso é muito importante. Eu vou repetir. A fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo é a fé salvadora, é a fé que salva. Não é fé em coisas, não é fé no método, não é fé em outras coisas que não seja Deus. A fé salvadora é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos continuando. Os bereanos, eles escutaram os sermões de Paulo. E através de seus estudos diários da Bíblia, eles foram convencidos pelo poder da palavra, porque é assim. Ministra-se a palavra, o ministro de Deus ministra a palavra, o pastor ministra a palavra, o padre ministra a palavra. O Espírito Santo vai, abre o entendimento, a mente das pessoas e autentica, legitima essa palavra no coração das pessoas. E o Espírito Santo é quem convence as pessoas, é quem transforma as pessoas, é quem autentica e legitima essa palavra no coração das pessoas e start. A palavra abre a mente. E eles foram convencidos pela verdade do Evangelho. Que Cristo veio, esteve em meio a nós, que Cristo morreu por nós, e que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Soberano, o Absoluto, ressuscitou dos mortos. Essa é a mensagem, essa é a boa nova. Nós não vamos perecer crendo em Cristo. Podemos até morrer, mas é assim. Quem crê no Senhor, fecha o olho aqui e abre do outro lado. Cristão não morre, cristão apenas muda de endereço. Glória a Deus por isso. E o texto assim diz que ali naquele local, naquele dia, muitos creram, dentre eles muitos judeus, bem como gregos, os de fala grega. Um bom número de mulheres também de elevada posição, assim diz o texto. O texto nos informa e nos dá dicas que ali havia muitas mulheres empresárias. Na época se vendia muito tecidos, púrpura, por exemplo. Tecido que era utilizado principalmente por pessoas de alto poder aquisitivo. Eu me lembro da Lídia, que Atos capítulo 16, um pouco anteriormente aqui a esse texto, nos informa que foi transformada pelo poder do Evangelho quando Paulo pregou em Filipos. Lídia, que era de Tiatira, uma das cidades do Apocalipse, uma das cidades da Ásia Menor, uma daquelas cidades que foram endereçadas as 7 cartas do Senhor. Ela era empresária, veio morar, se estabeleceu em Filipos e ouviu a mensagem ministrada por Paulo, e ali se estabeleceu uma igreja, e justamente na casa de quem? De Lídia. Então, nesse texto aqui que nós estamos trabalhando hoje, Atos 17, 10 a 12, o texto nos informa: e creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens.
Glória a Deus por isso. A palavra de Deus transforma. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Ser cristão, terminando aqui com vocês, ser cristão é ser como o povo de Bereia, que lia, meditava na palavra de Deus. E isso é fundamental em nossas vidas. A Bíblia não é um jornal em que pode ser folheado despreocupadamente. Não. A Bíblia ela precisa ser lida, aplicada em nossas vidas, ou seja, a palavra de Deus exige atenção e seriedade em nossas vidas. Quando Jesus ensinava as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Porque Jesus era coerente, Jesus vivia o que pregava e, consequentemente, ele tinha autoridade. Lembra de Mateus capítulo 28, versículo 18, onde Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Somente o Senhor Jesus Cristo tem poder e autoridade absoluta, tanto no céu como na terra. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai, conferiu isso a ele. Portanto, ouvir a palavra de Deus e não praticar é hipocrisia, é ser incoerente. Hoje eu termino essa mensagem com um alerta. Seja cristão onde você está. Isto é ser igreja. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor nosso Deus e nosso Pai plante essa palavra no nosso coração. Nos convença, nos transforme pelo poder do Espírito Santo. De que nós precisamos ser de fato cristãos, pessoas melhores, pessoas envolvidas, mas também muito mais comprometidas com o Senhor, com a sua causa, com o seu Evangelho, com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Deus te abençoe. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus Consolador, seja com você, seja com a sua família, seja com os seus, não somente hoje, mas sempre. Deus abençoe você, tenha uma boa semana, fica em paz, se cuida.